primeiro lugar absoluta. Ok, legal, pessoal. Uma boa tarde para vocês. Vocês estão nos assistindo nesse exato momento. Quero desejar uma boa tarde para você que é evangélico, você que é católico, você que é espírita, você que é judeu, você que não processa nenhuma religião, que a paz de Deus esteja com você. Está entrando no ar nosso programa Bloco X, Expressão em Vida. Hoje no programa Bloco X temos convidados aqui ilustres, né? Temos a professora Fausta, que é coordenadora, professora, vou tentar falar tudo que ela disse ali na prévia, né? Psicopedagoga, a professora... Não, eu acho que eu pedi para ela falar, que é melhor, porque senão eu vou me perder. É muita coisa. Professora Fausta, quer dar uma boa tarde para os nossos telespectadores que estão nos assistindo? Sim, Veríssimo, boa tarde a todos os nossos telespectadores, boa tarde a você, nosso ilustre convidado aí também, né, o professor Paulo. Nós estamos felizes de estar aqui e esperamos que possamos contribuir com alguma coisa, né? Essa é a nossa meta. Eu estou há 37 anos na área de magistério e sempre escolhi a área de magistério, embora minha primeira formação foi administração de empresas, depois eu optei pela área do magistério justamente pela vontade de dar alguma coisa, de ajudar alguma coisa, a construir alguma coisa de melhor na nossa sociedade. Eu acho que a educação constrói melhores pessoas, melhor tudo, a sociedade melhor é através da educação. Legal. Temos aqui também o professor Paulo, professor de inglês, que morou 5 anos nos Estados Unidos. A nossa entrevista no segundo bloco vai ser com o professor Paulo. Professor Paulo, quer dar uma boa tarde para os nossos telespectadores? Eu queria desejar uma boa tarde a todos e dizer que vou estar aqui falando sobre a minha experiência, né? Como foi para mim dominar esse idioma e o que há de tendências globais no século XXI em aprendizado de línguas. Nesse segundo bloco agora que a gente vai fazer, vou começar a fazer uma pergunta aqui para o Paulo. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, se quiser dar um alô também, pessoal que nos assiste, tem gente do exterior, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, né, do Reino Unido. Então, se quiser dar um alô pessoal aí em inglês, fazer alguma coisa, fique à vontade, você pode falar, né? Hello everybody out there in the world. I'm happy to be here. Thanks for having me today. Ok. Então, assim, Paulo, a primeira pergunta que eu vou fazer para você, aqui no programa Bloco X, eu vou fazer uma pergunta aqui e também vou dar a oportunidade para a professora Fausta fazer essa pergunta. A pergunta que eu queria fazer para você, como o idioma entrou na sua vida, diz respeito ao inglês, como foi o início de você aprender uma outra língua. Nós vemos aí hoje que existem muitas escolas de inglês aqui no Brasil. Hoje eu acredito que a pessoa... Está mais fácil para a pessoa aprender a falar esse idioma, né? Um idioma estrangeiro, no caso o inglês, que praticamente é uma língua, eu posso dizer que é uma língua praticamente universal. É isso mesmo, Paulo? Bem, com certeza é uma língua universal, a língua franca, né? A língua da diplomacia, da tecnologia, da ciência. Então, nesse sentido que você falou de ser a língua universal, certamente. Como o inglês entrou na minha vida, aos 15 anos de idade eu tenho 40, então são 25 anos que eu estudo, né? Pelos filmes, né? Naquela época a gente tinha aquela febre de alugar filmes na locadora, e aí eu assistia aqueles filmes, né, em inglês e eu me encantei pelo idioma. Então, digamos que entrou na minha vida por encanto. Eu achei bonita a língua, o som, né? A sonoridade. A sonoridade da língua. Então foi assim. Porém, naquela época não é como hoje. Inclusive, para eu falar tudo sobre as tendências, né, no século XXI, educacionais, com esse mundo tecnológico, teria que ser um programa só sobre isso. Nós vamos tentar resumir ao máximo. Mas eu vou te reagendar aqui, não se preocupa não. É bom você ter lembrado. Estava quase esquecendo, foi bom. Eu vou te reagendar e você vai vir aqui e vai dar entrevista, entendeu? Vou te reagendar. Se preocupa não que você não vai escapar. Não vai escapar não. Vou tentar resumir ao máximo. Então, assim, entrou por interesse mesmo. Naquela época não existia essa consciência da importância do inglês no mundo moderno, como se tem hoje, né? Estudava quem gostava, como era o meu caso. Não diferente de todas as pessoas que começam a estudar, eu desisti 3 vezes. 3 vezes, mesmo gostando. Porque eu não entendia nada e eu me frustrava.
né? Até que eu peguei aulas particulares durante 1 ano, mais ou menos, e aí quando eu peguei o fio da meada, eu dei sequência, morei 5 anos nos Estados Unidos, né? E continuo estudando até hoje. Então, acho que eu respondi tudo. O que mais foi da pergunta? Não, vou tentar fazer mais perguntas aqui. Uma delas é como é que foi a sua vivência lá nos Estados Unidos, já que você morou lá 5 anos nos Estados Unidos, e nós vemos que, nós vemos até mesmo em algumas minisséries, apesar que algumas delas são meio hollywoodianas, meio fantasiosas, mas eu acredito que morar em outro país, você conhecer uma outra cultura, não é uma coisa muito fácil. Como é que foi a sua vivência lá fora, já que você morou lá 5 anos? Foi excepcional. Eu fui aos 24 anos. Quando eu fui, eu já estava indo para o nível avançado, né, de língua inglesa. Eu me comunicava desde a hora da descida no aeroporto, porém, para eu compreender tudo o que era falado à minha volta, como eu compreendo na língua portuguesa, me levou 8 meses. E isso porque eu não me misturava com comunidade latina, nem brasileiro e nem quem falava espanhol. Eu morei numa casa de família americana, só assistia jornais e TV americana, e mesmo assim me levou 8 meses para eu dizer, não, eu agora domino inglês como eu domino português, com propriedade. Então eu vejo uma proliferação de promessas da pessoa dominar, ser fluente em 6 meses, em 3 meses. Mas espera aí, depende do que essa pessoa considera fluência. Se ela considera fluência falar sem pensar muito e conseguir se fazer entendido, ok, você consegue fluência em tempo curto. Mas você falar com propriedade, com riqueza de vocabulário, não acredito. São propostas que, segundo a minha experiência de viver 5 anos lá, a minha experiência de 10 anos lecionando a língua e pelos grandes teóricos do qual eu fundo as minhas crenças, né, primeiro do que funcionou para mim. Então, inclusive eu estou aqui com vários tópicos, né, de uma pesquisa feita pelo Eaton International Consulting, que é a Sarah Elaine Eaton, PhD em Liderança Educacional. Então, uma coisa que ficou bem claro para mim é que a língua é um sistema complexo, entendeu? E toda promessa de falar em tempo recorde, ela não tem muita credibilidade, porque não é diferente do processo de uma criança que aprende a falar. A única diferença é que nós já temos uma dimensão do universo à nossa volta, a gente já tem essa cognição do que é o universo, a criança não. Mas fora isso, o processo é o mesmo. Então, para começo de história, em quanto tempo se vai falar, não deveria ser nunca a preocupação de quem quer falar outra língua. Exatamente. Porque língua é um fenômeno vivo e mutante, toda hora está mudando, e com essa coisa cross-cultural, transversalidade, intercultural, né? E o mundo que muda constantemente, você está aprendendo todo dia. Então, eu, pela minha experiência, pelo que eu vivi, eu não vou dizer que é impossível. Eu conheci gringos que moram no Brasil e em 6 meses conseguiram uma certa fluência no português, mas com certeza eles estudaram bastante antes. Pegou pesado, é intensivo, né? A professora Fausta vai fazer uma pergunta. Antes de fazer uma pergunta, eu queria fazer só uma observação. Paulo, é verdade que uma pessoa que fala um outro idioma, para ela é mais fácil viajar para fora do país, como outros países que têm esse idioma, o inglês, o Canadá. Eu diria, no geral, quando ela fala inglês, ela pode viajar para qualquer país do mundo, porque sempre na embaixada o idioma tem algum intérprete desse idioma. O nosso idioma, o português, uma pessoa perguntou para um professor de inglês, recentemente, eu estava presente, falou assim, qual é o idioma mais difícil, na sua opinião, o francês ou o inglês? O professor falou para essa pessoa, é o português. O português é mais difícil. Professora Fausta, pode fazer uma pergunta, que esse bloco é um bloco participativo. Pode fazer uma pergunta para o professor Paulo. Paulo, na verdade eu vou fazer mais uma observação e ver se você concorda comigo. Eu tenho 2 filhos que moram em Lisboa e ela agora está nessa correria para aprender inglês. Ela já está trabalhando, já tem a cidadania, todas essas coisas direitinho, fez tudo direitinho. Mas ela tem uma dificuldade, lá é natural se falar inglês, né? Mesmo sendo a língua portuguesa. Embora eles falam lá que nós falamos qualquer coisa menos língua portuguesa, né? Lá em Portugal eles dizem isso. Mas o que eu queria colocar,
Eu acho, não sei se você concorda comigo, que nós brasileiros temos uma dificuldade maior para aprender o inglês, porque não é uma coisa natural. A gente aprende inglês na escola, quando já está bem avançado, ou quando é uma escolinha particular que quer mostrar serviço da mãe, e fala, não, nós estamos ensinando inglês, aí aprende aquelas coisas, 1, 2, 3, 4, 5, essas coisas assim, né, que eu não sei falar nada em inglês, aprende essas coisinhas normais aí. E lá em Portugal, por exemplo, é natural, o cara não entra para fazer igual aqui, a gente faz inglês na escola, né, diz que faz inglês na escola desde lá não sei da onde, do 6º ano hoje, né, até o ensino médio, faz o inglês, e se sai de lá falando nada, do mesmo jeito. E lá em Portugal, aí você tem que entrar, se você quer aprender a falar inglês, você tem que fazer como você falou aí, tem que ir para um curso, né, uma coisa assim, e começar a estudar. E lá em Portugal, já é uma coisa natural, a pessoa vai para a escola e aprende inglês mesmo, ele é alfabetizado nos 2 idiomas e essa coisa toda. Então é um processo natural. Não seria por isso que a gente tem essa maior dificuldade? Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade para aprender inglês. Você concorda? Concordo. Com certeza, em primeiro lugar, a dificuldade é a raiz da língua. O inglês é de raiz germânica e o português é do latim. Apesar de que, no processo de formação da língua inglesa, a língua francesa entrou e o latim entrou com o advento da igreja. Os romanos foram os primeiros povos que dominaram a Inglaterra por 300 anos. Com eles, o clero se instalou na Inglaterra e várias invasões, tiveram a invasão dos normandos, os ancestrais dos franceses, que dominaram a Inglaterra por 300 anos, e o francês, durante o processo de formação da língua inglesa, dominou a Inglaterra, que o inglês foi quase extinto. Então, sem você estudar inglês, a gente sabe no mínimo 400 palavras, apenas mudando a terminação das palavras, entendeu? Então, não é tão difícil assim, mas se você for olhar pela origem da língua, da raiz, é difícil até mesmo porque existem sons da língua inglesa que não existem na nossa língua, como o som do TH, por exemplo. Né? Nesse sentido, sim. Agora, em relação à eficácia desse aprendizado natural, como ela acabou de falar, é porque a grande maioria dos cursos, né, são propostas mecanicistas, né, e não cognitivistas, e não buscando o processo natural. Elas são fundadas, por exemplo, o Stephen Krashen, que é um norte-americano PhD em gramática, e ele que desenvolveu os 2 pilares da teoria de aprendizado de línguas, que são a aquisição de linguagem, semelhante a gente quando aprende quando criança, e o conhecimento formal da língua, que é a parte escrita. Então, quanto mais fundada em aquisição de linguagem a abordagem do estudo for, melhor. Por quê? Porque é um processo natural, e um processo natural ele é gradativo e lento. Então, existem 2 recursos diferentes no cérebro. O lado esquerdo ele é mais matemático, analítico, racional, que lida com a linguagem verbal. O lado direito do cérebro, ele é um lado mais intuitivo, criativo, imaginativo, rítmico, entendeu? Então, língua é música. Tem até uma poliglota que escreveu um livro, eu esqueci o nome dela agora, e ela aprendeu 7 idiomas, e ela aprendeu através da musicalidade na fala. Para você ter ideia, a nossa comunicação ela é um fenômeno, uma das maravilhas do mundo. Só no ato da gente estar falando aqui, existem várias ciências envolvidas. É fisiologia, física, né, da acústica, né, do que eu falo, o ar que sai do meu pulmão se propaga pelo meu aparelho fonador, ele viaja aqui nas ondas acústicas, você ouve os sons das frases que eu estou falando e o seu cérebro faz uma leitura desse som agregando a um conceito. Inclusive você vê que, sem querer te interromper só um pouquinho, você vê que quando a pessoa não lê bem é porque ela não tem ritmo. Quando ela lê bem é porque ela tem ritmo. Até a leitura ela é relacionada ao ritmo, à música, por assim dizer. Né? Com certeza. Então eu estou tentando diferenciar aqui o seguinte: não acontecem simultaneamente. Segundo Noam Chomsky, que é um dos maiores mestres do aprendizado de língua inglesa, ele é um psicolinguista, assim também como Stephen Krashen, Steven Pinker, que é um psicolinguista da Harvard University e do MIT, Massachusetts Institute of Technology. Eles deixam claro que o processo de aquisição de uma segunda língua é idêntico ao processo de uma criança. Por que os imigrantes em terras estrangeiras, as crianças e os poliglotas inatos conseguem aprender com naturalidade?
porque eles entendem intuitivamente que linguagem é uma habilidade criativa e intuitiva. Então, não acontece simultaneamente. Quando você está lendo um texto, você está usando o canal da visão e você vê palavras que são separadas por um espaço em branco entre elas. Quando você ouve a fala, você ouve frases emendando os sons. Então, essas duas vertentes, a fala ou a escrita, são recursos diferentes do cérebro, eles não acontecem simultaneamente. Então essa dificuldade vem da racionalização da língua e do enfoque maior em linguagem escrita do que em linguagem falada. Vou perguntar aqui para você, Paulo, antes que o Acho que ela concordaria Sim. Concordou, acho que ele concorda. Fala aí, Fausto, você concorda ou não concorda? Claro. Então, Foi apenas uma provocação, né, em algumas coisas aí. Nós temos, inclusive, eu vejo muita dificuldade do pessoal fazer mestrado na UNB, justamente porque um dos quesitos é passar naquela prova lá, né? O meu genro, que eu só queria antes da Fausta terminar esse comentário, só queria só dizer que eu achei interessante esse comentário que o Paulo fez, Fausta, que ele falou assim, que parece que tem gente que acredita em tudo, né? Acredita em tudo, né? Só acredita, alguém fala uma mentira para a pessoa nem foi para saber. Sabe qual é a verdade? É verdade, a pessoa acredita. Acreditando, caindo contra os bancos. Sabe qual é a verdade? Porque tem pessoas que estão no auto-engano, me desculpa, mas eu não posso, como uma pessoa que morou 5 anos, que se formou, que leciona 10 anos, né? Que pesquisa, bebe da fonte dos grandes nomes, de instituições sérias. Aí eu vou dizer que a pessoa aprende 3 em 6 meses e fala, desculpa, mas eu não acredito. Tinha uma vizinha que ela fez a fofoca do outro vizinho lá. Tem uma época que eu morei numa quadra lá na Ceilândia, não nego pra ninguém. Aí teve uma vizinha que. Lá na Ceilândia Norte, eu já morei lá na Ceilândia Norte. Teve uma vizinha que ela fazia